Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. E como é que... O que te deu para entrar nesse meio? Então, minha família praticamente inteira é de comissários de voo. Meu pai é comissário, minha irmã mais velha é comissária, eu tenho um primo que é comissário, um tio que é comissário, então uma galera tá na aviação. Meu pai foi o primeiro e lá quando eu tinha 17 para 18, ele ofereceu de pagar o curso para mim. Eu não sou de recusar curso grátis, então eu fiz um voo, faço. Mas eu não queria seguir o caminho dele. Não queria, não era uma coisa que eu via no meu futuro. Só que eu fiz o curso. E aí, eu tava trabalhando em 3 empregos diferentes, de domingo a domingo. Eu fiz meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí, eu tava lá com o curso pronto já, eu fiz quer saber? Eu vou correr atrás disso, porque pelo menos mais folgas eu vou ter. Então, eu meio que caí na aviação, meio que sem querer. E acabei me apaixonando e tô aí até agora. Não imaginei que eu ia ficar 11 anos. Quando eu entrei, eu falei, quer saber? Eu vou ficar 2 a 5 anos, só pra conhecer um pouco os lugares, juntar um dinheiro. E aí depois eu faço outra coisa da vida. E aí a outra coisa da vida que eu tô fazendo é a mesma coisa. Não largou. E aí depois de 11 anos fazendo a mesma coisa, eu sinceramente não consigo me imaginar fazendo outra, sabe? Mas antes tu fazia o quê? Qual eram os outros trabalhos que tu tinha? Eu trabalhava em um telemarketing receptivo. Foi uma experiência muito boa, porque eu pratiquei muito inglês ali, que era na célula de saúde. Então, quando as pessoas me ligavam, era porque era seguro funerário, escolar ou viagem. Então, era quando ela estava precisando. Então, não era aquele atendimento que a galera diz que sofre. Eu não sofria, eu só atendia. Não era aquele que fica um cara atrás de ti, te mandando cumprir a meta? Exatamente, nada disso. E aí era em inglês, espanhol e português. Então, foi bom para praticar os idiomas e também atendimento ao cliente no momento de mais necessidade. E eu dava aula de inglês também. Então tu já chegou no curso sabendo falar inglês, né? Que é essencial para poder trabalhar com isso, ou não? Olha, existia uma época onde se contratava sem inglês, só com português dava. E algumas vagas ainda abrem para espanhol. Mas nos últimos anos, agora a gente não tá tendo contratação, inclusive teve demissões, várias situações aí de contenção de gastos. Mas nos últimos anos que estava tendo contratação, nenhuma vaga abriu para quem não tivesse idioma nenhum. Ou era inglês, ou era espanhol. E geralmente tem mais vagas para quem fala inglês. E no curso eles não ensinam línguas, tu tem que vir Não, pronto isso já. é uma coisa que você tem que vir à parte. E quando o teu pai te pagou o curso, qual era o teu sonho? O que tu queria fazer? Antes, Olha, né, antes de entrar nessa área. eu queria ser ator. Fez curso de teatro? Fez um Wolf Maia? Eu fiz depois que eu entrei na aviação, porque eu entrei na aviação para poder pagar o curso. Esse era o objetivo, esse era o plano. Entendi. Aí eu fiz o curso profissionalizante, tirei o DRT. Tu tirou? Tirei. E aí na hora que eu tirei o DRT, eu fiz eu vou ficar aqui mesmo. Mas tem como trabalhar com aviação e fazer um curso ao mesmo tempo? Então, essa é uma dúvida fixo? muito frequente. Tem como, não é fácil. O curso que eu fiz era intensivo de sábado, então era todo sábado. E aí eu chegava, acho que era 10 da manhã no curso e saía 8 da noite. Todo sábado assim. Era puxado e eu posso pedir 3 folgas por mês. Então eu pedi esses 3 sábados. E aí poderia ser que eu faltasse, né? 1 ou 2 no mês poderia ser que eu faltasse. Então antes de começar o curso eu conversei com a escola. Falando, olha, minha situação é essa, pode ser que eu falte muito. Tem como a gente repor essas horas, essas faltas de alguma forma para que eu consiga concluir? E aí, conversando lá, deu certo. E aí eu consegui fazer o curso. Mas eu fiz graduação, pós-graduação, tudo isso voando também. Então é possível. Mas como é que é a rotina de voo? É de segunda a domingo? É de segunda a sexta? Como é que é? Não, cada mês é um mês. A gente trabalha por escala, então não tem horário certo, né? Não é horário comercial. Não é sábado, não é domingo, não é feriado, não é nada disso. Cada mês você vai ter uma escala diferente de folgas e de horários de trabalho. Como é que é, por exemplo, assim, na segunda eu vou às 9 da manhã e na terça... A gente tem algumas regras, né, de limites. Então, por exemplo, como eu mencionei, a gente tem que ter 12 horas de descanso. Então, se eu fiz um voo hoje, sei lá, tô dormindo em Fortaleza, eu tenho que ter 12 horas em Fortaleza para descansar.
E aí eu posso fazer um outro voo. E aí nesse tempo todo eu posso ficar 5, 6 dias fora de casa. E aí na hora que eu volto, depois de uma jornada desse tamanho, né? Uma chave desse tamanho, eu posso ter... Eu tenho que ter uma folga. Pelo menos uma. De um dia. De 24 horas. Tá. Aí você tem que ter as 12 horas de descanso. E aí começa a folga de 24 horas. É tudo por horário, assim, sabe? Não é nem por dia, porque a minha folga pode começar, tipo, 1 da tarde, 2 da tarde, se for a hora que acabou as 12 de descanso. Então são 24 horas mais as 12 do descanso. Exatamente. Que eles têm... Isso quando tu fica 5 dias fora, é isso, né? Porque se tu vai e volta, tu não precisa ter necessariamente essas 24 horas, é isso? Exatamente. Eu posso ficar fora de casa 72 horas. Se eu falar besteira, já tem alguém me corrigindo aí, porque... Tem o dono da Gol em casa xingando. Assim. Todo mundo. Porque na hora que eu falo qualquer besteira de regulamentação, o pessoal que tá estudando já cai em cima. Não, mas é isso daqui. E regulamentação é uma coisa que a gente tem que saber. Só que tem algumas coisas que a gente só vai olhar vídeo manual na hora que você sente que tá batendo ali no limite, sabe? Só que, se eu não me engano, são 72 horas que eu posso ficar fora de casa. Então, isso. 172, desculpa. Falei 72, né? 172. 172, tá. E essas normas, digamos assim, elas foram feitas porque os caras estavam sofrendo? Isso é recente? Isso é moderno? Não, a lei já é antiga. Agora eu não vou lembrar o ano também, não. Ali por 1968, acho que foi, criaram a lei do aeronauta. Então, a gente trabalha CLT, mas a gente tem uma lei específica para a nossa profissão, porque é uma profissão diferenciada, né, na regulamentação. Hoje a lei não é mais essa, a lei mudou em 2019, a gente tem uma lei nova aí que está em vigor. Só que assim, você tem a lei lá de 60 e blá blá blá, aí tem a de 2019, que é a que está vigorando, só que ainda algumas coisas da lei antiga vale para essa, porque nem tudo mudou. Entendeu? E aí tem a convenção coletiva, que sobrepõe tudo isso. O que é isso? Convenção coletiva de trabalho a gente faz todo ano. São acordos entre as empresas e a classe profissional, né? Então, os tripulantes. Onde a gente discute valores de salário base, inflação, então reajuste do salário. E benefícios sociais também. Então, limites de monofolga. Monofolga é quando você tem só 24 horas de descanso em casa. Então, a gente tem um limite, são 3 no mês. Era uma. Só que isso tudo tá na convenção, entendeu? Então, a convenção muda muito e ela sobrepõe a lei nos artigos. Mas ela sobrepõe não oficialmente, assim, meio que... Oficialmente. É oficialmente? É oficialmente. Eu pensei que era meio que as empresas... viam e falavam, tá bom, a gente vai cumprir isso que vocês querem. Tem que seguir a lei, em cima da lei tem que seguir a convenção. Se descumprir qualquer uma das duas, eu pago multa, a empresa paga multa, todo mundo paga multa pra ANAC. E essa convenção é tipo um sindicato? Do sindicato das empresas com o sindicato dos tripulantes, dos aeronautas. Então existe uma união, não existe um racha entre funcionário e empresa. Que normalmente acontece aquelas disputas, né? A empresa quer tirar mais direitos e o cara quer ter mais direitos. Então, existe em cima dessa convenção que a gente discute todo ano, só que é de todos os tripulantes contra todas as empresas, né? Então, a conversa é ali entre os sindicatos, mas aí tem votação, então a gente aceita ou não o que está sendo discutido. Já participou dessas convenções? Já no último ano, participei bastante. Nesses últimos anos está bastante difícil, né? Porque... por exemplo, a gente não teve reajuste salarial em cima da inflação no último ano, por causa da situação que a gente está vivendo hoje no mundo. Mas a gente conquistou muita coisa também por causa dos sindicatos, né? Por exemplo, a monofolga, hoje a gente está com 3, mas monofolga é uma coisa muito cansativa. Porque você chega em São Paulo, 12 horas de descanso, mais a folga de 24 horas. Isso passa muito rápido. Só de você chegar em um aeroporto, andar São Paulo inteiro, você já gastou 2, 3 horas aí desse tempo. Então, limite de monofolga é uma coisa muito importante. Quantidade de folgas. Na lei lá, a primeira lei que a gente tinha era 8 folgas. Na nova lei, 9. E na convenção é 10. Ou na nova lei já é 10. Anyways, agora é 10 folgas mínimas. Então eu tenho que ter 10 folgas por mês. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente, não posso ter menos. E rola os quebra-pau nessas discussões dos sindicatos? Olha, eles se arrastam meses.
Essa discussão vai meses. Ah, eu pensei que era tipo um dia que ia todo mundo lá e o pessoal trocava soco até decidir o que Não, cada um quer. são meses de discussão, às vezes vai pro tribunal do trabalho e... Difícil. Qual foi o assunto que mais, que tipo, era o mais importante que vocês queriam? Salário, sempre. É sempre salário. Acho que pra qualquer classe, salário é sempre o que mais bate. A gente não tinha um nivelamento base de salário alguns anos atrás. Então, ter conseguido conquistar isso foi uma conquista muito grande para a classe. Porque, por exemplo, a gente tem uma companhia nova aí no mercado, que é a ITA. Ela poderia ter começado com qualquer salário que ela quisesse. Mas por causa dessa conquista que a gente teve na convenção, que tenha o embasamento do salário mínimo, né, para a classe, ela não pôde começar com um valor inferior àquele que está na lei, né? Entendi.